todos os gêneros, todas, vamos dizer assim, o masculino e o feminino, o pai com o irmão, com o filho, entre os jogadores. Essa é a literatura, é a relação homoafetiva. Quando se fala sobre também essa literatura homoafetiva, deve ser para a sociedade essencializada como heterossexual o espaço privado, o gueto, as margens. Que a gente vê aí o trabalho de Martinho, que lida justamente com essa questão de como é essa relação erótica aqui em Campina Grande e qual é o espaço, qual é cedido a eles, até como Cristo falou, que sempre são os guetos. Partindo disso, eu trouxe um conto de uma escritora gaúcha, Daniele Halterkest, que ela usou primeiro pseudônimo e lançou na internet. O conto é A Pensar em Carolina. Quem quiser cópia depois eu posso tirar para vocês. A história é mais ou menos assim, que Carolina, a narradora no caso, amava Carolina, que amava Arnaldo. E esse Arnaldo entrou na história, definitivamente. Eu vou ler um trecho aqui para vocês, como ela faz uma espécie de carta-conto para Carolina. Ele a conquistou, ganhou o amor de Carolina, e eu não disse nada. Deixei-a achar que as frases que a fizeram suspirar de amor eram dele. De que valeria a verdade naquele momento? Era uma verdade que só afirmaria minha covardia e apatia vergonhosa. Arnaldo, com certeza, era mais articulado, vivaz e empolgante. E para reforçar, ele era um homem. Arnaldo era tudo o que eu não sou. Estou ficando alta. Entra aí, no caso, a discussão que eu sempre estou levando para a universidade, é de que o que vai importar e o que vai ser discutido é a palavra literária, ou seja, a boa literatura, porque há também a má literatura. Meses atrás, o Calçadão Virtual, que é o Orkut, lançou um debate sobre literatura. Riram por causa disso? Do Orkut? Lançou um debate sobre literatura lésbica. E eu não participei do debate, mas minha amiga participou. E entre tantas discussões, havia má literatura também, desse tipo de gente que escreve achando que qualquer coito, qualquer mensagem, vamos dizer assim, apelação ou criar fantasias, tudo isso é literatura. Não, o campo da literatura, ela também tem suas, vamos dizer assim, não são regras, mas lida essencialmente com a palavra. E aí a palavra literária é quem vai diferenciar isto. Muitas escritoras, no caso, fazem seus contos eróticos baixando a pornografia. E isso não vejo como essa literatura que eu trago aqui para vocês. Outra escritora, tendo como ela carregava peixe de maldita, por ser erótica, é Hilda Hilst, certo? Mas eu acho que é uma das grandes poetas do Brasil. Faleceu já o ano passado, 94, e ela fez, segundo ela foi grande na poesia, no romance e no teatro. Eu vou ler um trecho aqui da poesia. Vocês percebam que a beleza do poema, a delicadeza também, e jamais beirando essa pornografia, vamos dizer assim, vulgar. Se um dia te afastares de mim, vida, o que não creio, porque algumas intensidades têm a perecência da bebida, bebe por mim paixão e turbulência. Caminha, onde houver uvas e papoulas negras, inventa-as. Recorda-me, vida, passeia meu casaco, deita-te com aquele que sem mim há de sentir um prolongado vazio. Empresta-lhe meu coturno e meu casaco. Compreenderá o porquê de buscar conhecimento na embriaguez da via manifesta. Pervaga, deita-te comigo, aprenda a experiência lésbica, estilhaça a tua própria medida. O homem não olhou para mim com o relógio.
partindo dessa literatura, eu só queria citar alguns, vamos dizer assim, alguns também escritores que vocês devem conhecer com essa temática, que são, nós já ouvimos falar também desde o século XIX, em Um Bom Crioulo, Adolfo Caminha, o Ateneu, que é uma obra de Raul Pompeia, que trata do seminário do Sérgio, no internato de colégios. Talvez o primeiro livro que vem aí falar sobre o menino afeminado. O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Nós temos Lúcio Cardoso também, que é uma obra, considero também uma obra-prima, que é Crônica da Casa Assassinada, que tem um personagem travesti, Timóteo. Imagina um personagem de 150 quilos descendo uma escadaria com vários colares e um vestido, e na mesa, na sala de estar, estava acontecendo uma recepção. Então, ele fala sobre isso. O travesti serve aí para metaforizar a sociedade mineira da época, sociedade falida. Bom, para encerrar, eu queria dizer que também João Gilberto Nou, contemporâneo, Bernardo Carvalho, Silviano Santiago. Aí me pergunto sobre as mulheres. A literatura feminina, que tem mais destaque ainda é a literatura feminina, com Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Hilda Hilst, e contemporânea agora Fernanda Young. Para quem não conhece Fernanda Young, ela foi roteirista da série Os Normais da Rede Globo. E ela foi convidada pela editora Objetiva a escrever, ela e mais 4 autores, no caso homens, a escrever sobre os 5 dedos da mão. Ela, claro, ficou com o médio. Imagino que vocês poderiam escrever com esse dedo, não é? Não são os dedos de Eliane, não, viu? A apresentadora, não. Os dedinhos. Ela fez esse livro, O Efeito Urano, e a história trata de uma relação hetero, só que a mulher, a esposa, se apaixona por uma faixa, por uma fancha. O que é fancha? É uma gíria que usa para designar as lésbicas. Então, para a protagonista, que é cristiana, esse é o dedo do foda-se. Esse aqui é o dedo que penetra, é o genital das mãos. O livro pode ser polêmico, mas é de uma alta literatura, elogiada, e prova a maturidade de Fernanda Young. Eu quero encerrar com uma poesia que eu acho também, só para dizer, vamos dizer assim, para fechar a nossa discussão, tem um último comentário, dizer que os estudos feministas e de gênero ainda estão centrados nas mulheres brancas e heterossexuais, ainda, como a gente viu que o discurso também ainda é hetero, branco e masculino. Na verdade, a atenção desses estudos tem se dirigido predominantemente aos homossexuais do sexo masculino, também brancos ou sem cor, possivelmente por estarem sendo construídos também por homens, em sua maioria brancos. Essa questão ela é toda polêmica sempre, porque ela vai lidar, acredito, sempre com a sexualidade. E vamos dizer assim, não é aqui para dizer ou levantar bandeiras, porque há também a superexposição entre, vamos dizer, por aí estão as paradas gays, todo o movimento em que ocorre essa superexposição. Mas aí a gente pergunta como não atingir sem exagerar. Eu vou ler aqui para vocês, é rápido, Senhor, já 1 minuto. Eu vou ler uma poesia rápida. Invadidas de poesia e pedra. Marise Castro, uma poeta do Rio Grande do Norte. Mulheres se matam porque cansaram do cheiro do açafrão e vivem molhadas, medonhas, invadidas de poesia e pedra. Mulheres viram pássaros porque do alto têm a certeza de que serão vivas, salvas. De lá contemplam o mundo, escrevem livros, constroem casas, parques, elipses, pintam quadros, dão aula, vão para o palco, dirigem carro, motocicleta, leem Homero, Dante, Vieira, Camões, Platão, Pessoa. São crianças e desejam o inferno, depois o céu e novamente o inferno. Andarilhas herdam vestígios e são preciosas, perfumadas. Olham dentro dos olhos dos peixes e os retiram da água para serem seus companheiros. Planetas delicados são as mulheres.
engravidam de balões de profundidades, sentem cólicas, a placenta rompe, o útero se revira, os ovários se mantêm em segredo, preenchidos. Mulheres choram nas tardes das chuvas, andam de ônibus e são olhadas, adornam-se em arbustos, tornam-se perigosas, camufladas, com leite derramando da alma, têm tetas, asas, dívidas, agendas, mapas, bússolas, dor. Aprenderam a ouvir o canto do homem com a língua de madeira. São antigas, milenares, pertencem a templos, consultam oráculos, fazem preces ajoelhadas, oram pela felicidade do mundo e têm certezas guardadas. Mulheres são alquimistas, transformam topázio em esmeralda, esmeralda em safira, safira em rubi, rubi em ametista, ametista em orvalho, orvalho em anêmona, anêmona em girassol, girassol em cassidônia, cassidônia em ágata, ágata em nave, nave em águia, águia em águia. Mulheres cortam os pulsos, abrem o gás, caem de edifícios, sobem montanhas, andam de bicicleta, barco, avião, sentem medo, atravessam paredes e se tornam metáforas, anáforas, foguetes. Obrigado. Puxadinha aí. Obrigado. Parabéns aos 4 palestrantes. Agora é minha vez de falar um pouquinho para vocês sobre o tema. Não vou usar linguagem acadêmica, até porque não sou capaz disso em relação ao assunto que estamos tratando. Gostaria apenas de colocar algumas considerações que derivam, eu diria, da minha própria experiência de vida, de tudo aquilo que testemunhei ao longo dos meus anos e daquilo que pude perceber em relação à questão fundamental do eros sexualizado. Eu acho que se não apenas a questão do homoerotismo, mas a questão do erotismo e da sexualidade como um todo não fosse tão recoberta por uma camada tão densa, tão espessa de hipocrisia que acompanha o homem há séculos e há milênios, talvez esse debate que está sendo feito aqui, esta mesa redonda, não teria sequer razão de ser. No entanto, ela tem sim razão de ser e muito mais deverá ser falado, estudado e debatido por causa exatamente dessa camada de hipocrisia que produz tanto sofrimento, que produz tanto preconceito, que corta tanto as asas de tantas pessoas. Hipocrisia por quê? Porque a nossa sociedade há séculos, a nossa civilização, diz uma coisa, sente outra, faz outra em relação à questão erótica e sexual. Na Alemanha nazista, para os campos de concentração iam judeus, ciganos e homossexuais, todos fuzilados e depois mandados para os fornos crematórios. No entanto, sabe-se hoje que Hitler, quase certamente, era descendente de mãe judia e que destacamentos inteiros dos exércitos alemães, dos exércitos nazistas, eram dados, sim, a práticas sexuais individuais e coletivas dentro das próprias casernas militares. Sabe-se hoje por estudos antropológicos, sociológicos, que homens frequentam a prostituição dos travestis e, no entanto, não comparecem junto a esses travestis como elementos ativos e sim como elementos passivos. Outros homens comparecem, sim, nas relações com pessoas do mesmo sexo, exercendo a função ativa e, inclusive, saem de lá se vangloriando com os amigos de que isso não é homossexualismo, é homossexualismo, é homoerotismo, sim.
Então, eu acho que está chegando a hora de a gente botar os pingos nos is, a partir de tudo aquilo que já sabemos a respeito da questão sexual e erótica. A partir, por exemplo, dos estudos citados aqui por você, do Kinsey, do casal Kinsey, na década de 50, que chegaram a conclusões absolutamente palpáveis e comprováveis pela matemática estatística, de que de 10 a 15% da humanidade é constituída por pessoas homossexuais, homens e mulheres. Estudos que vieram depois vão muito mais além. E hoje o consenso que existe por parte da psicologia e acho que da própria antropologia é que na linha, no gráfico dos comportamentos humanos ligados à sexualidade, nós teríamos cerca de 10 a 15% de pessoas exclusivamente homossexuais, que só praticam o sexo com pessoas do mesmo sexo, de 10 a 15% de pessoas exclusivamente heterossexuais, que sequer concebem a possibilidade de um toque erótico com uma pessoa do mesmo sexo. E, fora isso, nós temos uma enorme camada que eu diria de graduações de cinza, em que todas as combinações possíveis e imagináveis existem e estão aí e são praticadas abertamente ou de forma escondida. Portanto, vamos encarar a realidade como ela é. Ninguém é absolutamente santo. Eu testemunhei mais uma vez atitudes francamente eróticas entre homens e entre mulheres heterossexuais, e eles não se davam conta do que estavam fazendo. Por quê? Porque a cabeça vai num lado e os instintos levam para o outro lado. Mas quem está de olhos abertos e acordado para a realidade da vida e da psicologia humana é capaz de ver isso. Assisti há 10 dias, fico até feliz de ter assistido há 10 dias esse filme em São Paulo, porque não sabia que iria coordenar esta mesa, aqui com os meus 4 colegas. Estou substituindo, como vocês sabem, o pastor Marian. E depois de ouvir os 4 falarem, entendi um pouco melhor um filme deslumbrante que vi em São Paulo, que foi citado aqui, o Segredo da Montanha. Aconselho a todos que assistam esse filme. Espero que ganhe o Oscar. Porque está sendo apresentado como um filme, um romance gay entre 2 cowboys, entre 2 vaqueiros, né? E o filme é também isso, mas isso é apenas um pretexto para uma discussão infinitamente mais profunda e mais importante, que é a questão da identidade, a questão da identidade pessoal e sexual das pessoas, a questão da pressão mortal, esmagadora, que o sistema, a moral, entre aspas, do sistema exerce sobre o indivíduo, impedindo que ele se realize naquilo que ele é. E também uma discussão que eu acho fundamental, e vou terminar a minha fala com vocês com isso, que é entre aquilo que é natural e aquilo que é normal. Eu cansei de ouvir ao longo da minha vida que o homoerotismo é alguma coisa de anormal. E é. Por quê? Porque normalidade deriva da palavra norma. Norma é apenas um conceito ditado, escolhido, eleito pela maioria. Porém, a norma e a normalidade não necessariamente têm alguma coisa a ver com natural, que vem de natureza. Então, se uma pessoa, um indivíduo, homem ou mulher, nasce com a natureza
de buscar para a sua realização afetiva e sexual alguém do seu próprio sexo, isto é ditado pela sua natureza. Isto não é escolhido. Claro que essas tendências inatas podem ser dirigidas, condicionadas e mais ou menos moldadas por uma quantidade muito grande de outros fatores, de condicionamentos culturais, familiares, religiosos e etc. Genéticos. Porém, de qualquer forma, a pulsão essencial, natural, existe, é aquilo que conta, e é essa pulsão que, no meu entender, tem que ser compreendida, estudada e, sobretudo, respeitada. Até porque essa pulsão pode eclodir em qualquer um de nós. Ninguém está sujeito, de um momento ao outro, a sentir eclodir em si mesmo uma paixão por alguém do seu próprio sexo. Ninguém. Então, vamos aceitar isso como coisa natural. Cada um procure fazer uma leitura daquilo que é, daquilo que gosta, daquilo que pretende, respeitar essa leitura de si mesmo e, em seguida, respeitar a leitura e as opções e a natureza, sobretudo, do próximo. Eu acho que essa é a única forma de se acabar com essa bobagem, com essa imbecilidade que é o preconceito. Muito obrigado. Agora estamos abertos a um tempo um pouco curto para perguntas, porque logo em seguida parece que temos um evento aí fora, uma passeata, uma coisa assim, não é verdade? Então, a mesa está aberta a perguntas. Eu vou levar para o senhor. Está funcionando o microfone da plateia? Alô. Eu me chamo Vladimir Sanches, sou físico da Universidade de São Paulo. Gostaria de perguntar para a mesa se vocês conhecem essa pesquisa feita pelo Dr. Neiman Marshall, da Universidade de Harvard, publicada em maio de 2004, chamada As Raízes da Homossexualidade. E se não conhecem, se gostariam pelo menos de 2, 3 minutos para complementar exatamente a colocação do presidente da mesa. Por favor, professor. Bom, o Dr. Neiman Marshall fez uma pesquisa interessante, pegando 200 pessoas do sexo masculino e 200 pessoas do sexo feminino, homossexuais definidos, e usou a técnica de ressonância magnética funcional. A técnica de ressonância magnética funcional se baseia numa tomografia, né, em que se introduz um material radioativo no sangue do indivíduo, e esse sangue circula pelo cérebro, e a partir disso se vai tirando fotografias do cérebro para saber quais as áreas cerebrais que estão sendo impressionadas num determinado momento, numa determinada circunstância. E ele separou os grupos de estudo em faixas etárias. Meninos de 6 a 12 anos, de 12 a 15 anos, de 15 a 18, de 18 a 29, de 29 a 35, de 35 a 45, de 45 a 60 anos, de 60 a 75 anos. E as mulheres também. E colocou todas elas dentro do tomógrafo do computador e submeteu todas elas a cenas eróticas. E em 93% do caso, tanto masculino como feminino, as áreas cerebrais ativadas foram as áreas cerebrais do sistema límbico, o hipocampo e as amígdalas, que são as áreas que regem as emoções inatas,
aquelas que vêm desde o nascimento. E o título da pesquisa deles é As Raízes do Homossexualismo. Isso mostra que realmente a raiz do homossexualismo é inata. E não deve ser tratada como patologia, não é esse o objetivo. Não é porque é inata, deve ser entendido como uma doença, mas sim como um comportamento. Por que existe aquele tipo de comportamento? Em que o meio ambiente externo, a educação, às vezes ativa para mais ou para menos. Então, era essa colocação da pesquisa que eu queria colocar ao conhecimento de vocês. Que venha confirmar, então, a naturalidade dessa tendência. Exatamente, é uma aptidão inata. Eu gostaria de fazer uma observação sobre essa pesquisa. Apesar de não conhecê-la, mas nós conhecemos várias pesquisas que chegam a conclusões próximas. A minha preocupação não é tanto com o teor científico dessa pesquisa, e sim com o que se fazer com uma pesquisa como essa. Nós sabemos que grupos religiosos ou defensores de família se apropriam de discursos religiosos, discursos científicos, e desviam esse discurso científico para um outro meio. Então, dando só um exemplo meio fantasioso, diante de uma pesquisa como essa, então, algum grupo mais radical poderia dizer, não, então deve ser proibido, ok, então é inato. Então, que se proíba que homossexuais tenham filhos, porque isso pode ser genético. Então, a minha preocupação, a preocupação que eu estou colocando aqui é o que se faz com esses discursos científicos produzidos. Não é se ele é verdadeiro ou falso, mas as consequências a que eles chegam. Por que se fazer tantas pesquisas para se descobrir a origem da homossexualidade e ninguém faz pesquisa para saber por que algumas pessoas são destras e outras são canhotas? Então, a questão é discursiva, não é uma questão tão exata e científica assim. É por isso que eu vejo com um pouco de cuidado esse tipo de pesquisa, não o seu teor de verdade, mas sim o que se faz a partir disso. Essa que é a minha preocupação. Eu acho que a gente deve acompanhar isso com bastante cuidado. Eu acho que a gente tem que ter cuidado. Tá funcionando? Eu acho que a gente deve ter cuidado com algumas armadilhas de alguns discursos. Porque, no certo sentido, a gente acaba retroagindo em algumas conquistas que a gente acabou tendo ao longo do tempo. Que é essa ideia de uma naturalização, de uma essencialização de um comportamento. O comportamento, a subjetividade humana, não é algo radiografável, né? Não é algo mapeável. É algo circunstancial e construível. Então, quer dizer, levou-se grande tempo para os autores que lidavam com a discussão sobre gênero saírem de uma perspectiva determinista para uma perspectiva construtivista, ou seja, uma perspectiva em que o comportamento erótico ou não do indivíduo é socialmente construído. Então, a gente acaba... Na realidade, são os vais e vens da história, né? Quer dizer, a gente avança em alguns requisitos, mas a gente acaba retrocedendo em alguns sentidos, né? Porque a gente está falando de subjetividade, de desejo, de amor humano, e que é algo que vai muito além de preceitos biológicos, elementos biológicos ou neurológicos, né? Mais alguma pergunta? Não. Então... Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, galera. Boa tarde, mesa. A minha pergunta é, como é que a gente pode tirar essas discussões do meio acadêmico, não tirá-las, mas estendê-las à comunidade? Como é que a gente pode sair da teoria para partir para a prática? Como é que a cidade de Campina Grande, né, pode se mobilizar, né, para... Eu achei muito interessante, é a primeira vez que temos uma mesa, né, com o título do tema homossexualidade. E assim como temos
paralelo às apresentações, às discussões no teatro, temos outros eventos, o 8º evento de ateus, Hare Krishnas, sobre meio ambiente. Vamos se mobilizar também para criar um movimento de discussão de homossexualidade, homoculturalidade, né, homocultura. Vamos também ver se a gente, ou através como ele falou, do calçadão da internet, né, do Orkut, ou através do boca a boca, de uma forma que seja mais acessível a todos e de uma forma que a comunicação possa ir mais longe, fazer com que Campina milite também, né, e que essa reunião hoje, essa mesa, seja o primeiro passo, né, para termos algo mais, termos visibilidade homossexual em Campina Grande e assim evitarmos constrangimentos como no ano passado, um casal de homossexual masculino teve que se retirar, não sei se retirar-se ou parar de trocar carinhos no restaurante, entendeu, da cidade. E discutir com diversas pessoas de diversos níveis sociais, culturais, etc., para tornar esse conhecimento menos elitizado e tornarmos a teoria mais prática. Obrigado. Sem mais perguntas, então, já está na hora, dou por encerrada. Tem mais uma, moça? Eu queria fazer, sim. Quando eu vim para essa discussão, eu vim no entendimento que a gente falaria do homoerotismo e não do homossexualismo. Sim, há uma diferença, você tem Exatamente. E aí, mas eu fiquei, porque eu gosto também, acho que é uma boa bandeira, e aqui é um espaço aberto. Então, eu falo da posição de uma mãe que chega para a filha e diz, se você quiser, eu até prefiro que você seja homossexual, porque aí você não vai engravidar e vai estar dentro do universo em que mulher entende mulher e homem entende homem. Essa é que é a realidade hoje. Se você sair para qualquer lugar, você vê as mulheres juntas e os homens juntos. Então, o que a gente tem que pensar, e eu tive 4 casamentos e 20 relacionamentos, então eu falo de quem resolveu ser celibatária, depois de toda essa vivência sexual. Então, eu queria entender a sexualidade humana do ponto de vista da tua essência, daquilo que você realmente precisa para ser feliz. Então, eu acho que o sexo é uma manifestação de prazer que tem que ser respeitada. Não pode ser cultivada artificialmente. É energia demais. Então, assim, o que a gente não pode fazer... Eu tenho um amigo gay, inclusive eu resolvi escrever, que eu sou jornalista. Meu amigo gay. É um livro que eu quero escrever. E ele confessou, porque eu vejo no Orkut, ele trabalha ao meu lado, e é todo tempo homem, 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 homem. Eu digo, fala, minha Nossa Senhora, não chove tanto homem assim na minha horta. E o que está acontecendo com isso? E ele olha para mim e diz assim... Eu ando só de calcinha na frente dele, nada acontece, né? E ele diz que mulher, para ele, não é nada, não tem, ele não sente nada. Pelo contrário, a primeira vez que ele deu um beijo numa menina, ele sentiu nojo. Mas se for um velho, ele tem um maior tesão. Novo, velho, não interessa. Então, eu acho que é isso que tem que ser respeitado. Sabe? Eu agora, depois de 20 relacionamentos heterossexuais, resolvi ficar celibatária porque eu achei que era mais simples. Entendeu? Conversar com Deus traz menos problema para a minha vida. Então, eu preferi assim. E é impressionante, o pessoal acha que eu estou ficando doida. Então, é isso que precisa ser respeitado. O que eu quero fazer da minha vida, como eu quero ser. Agora, eu não posso ser homossexual por modismo, porque a Rede Globo fez um casal homossexual feminino maravilhoso. Até eu tinha vontade daquela menina, né? Porque ela é fantástica. Então, não é isso que tem que ser estimulado. Eu não tenho que estar preocupada se essa pesquisa
tem que ser divulgada e colocada na escola, etc. e tal. Eu acho que a gente tem que se preparar para respeitar o outro e a opção do outro. Então, eu acredito que deve acontecer essa discussão, mas se colocar também esse aspecto não sexual, erótico, sabe? Porque você tem prazer em contemplar uma flor, você tem prazer em tomar banho e sentir a água correndo ao seu corpo. Então, há várias formas de prazer que não seja só aquela coisa do sexo em si. Era isso que eu queria colocar. Muito obrigado. Mas só mais uma pergunta sua, por favor. Meu nome é Vanessa, sou estudante de teologia e desculpa a ignorância, mas eu queria só colocar uma coisa, como eu disse, é burrice a gente criticar algo que a gente não conhece. Então foi muito bom essa mesa porque a gente vai esclarecendo mais as coisas. Mas o que eu queria perguntar é que o senhor colocou a questão do preconceito. Mas, às vezes, será que também eles não têm uma questão do preconceito com si próprio? Porque, por que mudar, às vezes, a sua exterioridade natural? Colocar um seio, vestir uma roupa feminina e não ser, realmente, se vocês são o que são, não ser como vieram. Vieram homem e tiveram a opção, ou já nasceram com isso, seja lá como for, e não ficar do jeito que são, e não mudar a sua aparência natural. Essa é a pergunta. Alguém quer responder? Bom, antes de entrar nessa questão, eu só queria fazer uma ressalva em relação à terminologia. Já há algumas décadas, a palavra homossexualismo ela já não é utilizada porque ela denomina uma doença. E ser homossexual pela medicina já não é mais um ato de doença. Então, acho que a gente só precisa ter cuidado no uso dela. Em relação à fala anterior, eu discordo um pouco. Acho que a orientação homossexual ela não pode ser encarada como um método preventivo para não ter filho, né? Eu acho que o homossexual ele pode ter direito de ter filho seja através dos métodos, enfim, de inseminação artificial e da adoção, que é uma questão tão polêmica. Quanto à questão do corpo, eu acho que é uma discussão bem ampla. Sobre isso, eu vou estar falando numa próxima palestra sobre alterações de corpo. E eu acho que, na verdade, a gente tem uma percepção do corpo enquanto sagrado, o corpo enquanto imaculado e o corpo a gente tem que se mantê-lo, né? Mas o corpo é uma expressão de nós como vemos, né? Então a gente está livre para alterar ele, para modificar ele. Tanto é que a gente faz alterações mínimas, que é pintando unha, colocando brinco, cortando um cabelo. Isso já são alterações mecânicas no corpo, né? A gente só está simbolizando uma outra alteração, que é colocar um pênis, ou tirar um pênis, ou colocar um seio. Eu não vejo diferença nenhuma em relação à opção de cortar o cabelo, né? É uma questão de imagem, de autoimagem. Mas sobre isso eu vou estar falando na terça-feira com mais calma. Eu acho que é no Colégio Motiva, de 10 às 12. Não é só sobre esse tema, mas a gente vai entrar sobre as questões da transformação de corpo também. Sobre essas transformações do corpo também, lidam principalmente, claro, com preconceito, e o preconceito é o não reconhecimento de um determinado grupo para outro. A gente sempre pergunta, será que vai ser sempre visto o outro por subtração? Essa é a grande questão. Só se reconhece o outro se for negado, aí quando se nega, nega a si mesmo, aquela velha questão. Sobre essa questão do corpo, o corpo como identidade, vamos dizer assim, mutável, a gente pode ver que no caso das lésbicas, elas têm até o termo butch, que elas se masculinizam, né, tornam-se masculinas. Outras são as kings, que fazem, vamos dizer, tiram os seios, eu trouxe até aqui, amputam os seios, tomam testosterona e pervertem a ordem do corpo.
Mas eu acho que é uma questão, aí vai para o estético. Tá? Obrigado. Então, muito obrigado pela presença de todos. Agradeço aqui aos meus 4 queridos colegas à mesa. Está encerrada essa mesa e até mais tarde. Bem, espero que todos tenham sobrevivido. Eu gostaria de lembrar a todo mundo que o evento é promovido por uma ONG que tem sempre grandes dificuldades em subsistir materialmente. Então, as camisetinhas, no momento não estou com nenhuma aqui, as camisetas estão à venda lá e atrás também, ao módico preço de R$20. Mas é muito importante para a continuidade do evento que essas camisetas sejam compradas. Quem não gostar, ofereça a um carente, mas compre. Quem achar horrorosa, dê para um inimigo, por exemplo, sabe como é? Façam alguma coisa, se possível, que vai ajudar muito. Agora, está acontecendo lá fora, já começou, uma manifestação musical que se chama Batuque. E esse batuque é dedicado à paz. Então, Batuque pela Paz, que vai emendar diretamente na caminhada macroecumênica, prevista para sair daqui e se dirigir diretamente ao anfiteatrozinho que tem lá no Açude Novo. Logo mais, a partir das 19h30, as atividades da noite. Até lá, e boa sorte para nós todos. Estamos precisando muito disso. Por favor, todo mundo, o teatro vai ser fechado e já está a concentração aí em frente ao teatro para podermos daqui a pouco já iniciar a dar continuidade à programação com a caminhada.